Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei se você vai ver essa live gravada. Nesse momento a gente está aqui, 3 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 16 horas, horário de Brasília. 16 horas, horário de Brasília. Vamos chegando aqui. Maravilha. O que a gente vai falar hoje? Hoje vai ser uma live com um convidado extremamente especial. A gente vai falar tudo que envolve música como forma de adoração. O que pode, o que não pode. A gente vai colocar hoje os pingos nos is. E eu tô aqui com um super convidado que é o Pedro Valença, que se tem alguém para ter autoridade para falar sobre isso, é o Pedro. Já vou convidar ele aqui. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde. E aí? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. Maravilha. Pedro, eu não tô te ouvindo. Estão se não ouvir? Pedro, eu não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Será que o pessoal tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo. Peraí. Pessoal de casa, está me ouvindo? Só um instantinho. Aqui. O pessoal está me ouvindo. Ah, maravilha. Agora eu tô te ouvindo também. Pedro, ó, desde já, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Sei que a agenda, a correria, né? E você mesmo assim topou estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu queria dizer que eu, particularmente, sou seu fã. Sou fã do jeito que você compõe, fã do jeito que você escreve, fã das suas músicas também, cara. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, para mim é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu só dar uma limpadinha. Acho que tá meio... agora ficou melhor. Pronto. Maravilha. Maravilha, Pedro. E ó, para você que começou agora, fica até o final, que no final o Pedro vai cantar pra gente nessa live, tá? Pedro, sempre que eu trago um convidado aqui, a gente pede para ele contar um pouco da história dele. Como é que foi? Como é que foi sua trajetória? Já nasceu na igreja? Quando é que você descobriu que você tem o dom do canto, da composição, da música? Como é que foi esse processo para você? Na verdade, a gente descobre o talento quando as pessoas começam a gostar, né? A gente nunca sabe o que faz legal até as pessoas começarem a curtir e falar e tudo mais. Mas eu não nasci num lar adventista, num lar cristão. Conheci a igreja através da escola, que eu sempre estudei desde criança. E a música também foi um processo meio que natural, assim como o esquema da vivência com a igreja e com Cristo. Foi um processo muito natural e longo, né? E a música também, foi assim que ela entrou na minha vida. Eu só curtia fazer, curtia cantar e as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo. Essa porta do fundo. E as coisas foram se desdobrando para você chegar onde você está hoje e tal. E a composição, cara? Obviamente, depois de um momento que eu entendi que, na verdade, era isso que eu deveria fazer, aí, obviamente, eu estudei música, me formei em música e, enfim, foi um processo longo, mas natural, né? Composição, você perguntou? Cara, Isso, como é que foi a composição? também é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Eu tinha uma amiga minha que me estimulou, na verdade, que meio que me trouxe para a igreja, começou a me incentivar nos meus primeiros passos assim em relação à música e tudo mais. E ela escrevia música também. Ela tocava violão e escrevia música. E eu meio que olhava aquilo como um referencial, assim, né? Tocar violão, escrever música e cantar. Então eu meio que fui estudando e tentando fazer isso, né? Que bacana, cara, que bacana. E aí a gente está aqui para falar sobre música mesmo, realmente. Hoje, como que você, Pedro, assim, a gente sabe que a música, seja crente ou não, seja cristão ou não, a música ela faz parte da nossa vida. Né? Se a gente pegar as melhores memórias que a gente tem, estão ligadas a alguma música, estão ligadas a algum momento que envolve música. E a música, dentro do contexto cristão, ela é uma das principais e mais aclamadas ferramentas que a gente tem de adoração.
né? E como que você enxerga a importância da música nesse processo, tanto da gente apresentar o evangelho, da gente adorar a Deus? Como é que você vê isso? Qual o papel? Onde que ela entra? Como que você encara isso hoje? Olha que pergunta profunda. Então, na verdade, a relação da música com a adoração, seria isso, se eu fosse resumir? Isso, exatamente. Tá, vamos lá. Então, na minha visão, a música ela não é necessária na adoração, né? Deus nunca pediu música pra gente. Ele pediu coração devoto. Ele pediu obediência, ele pediu serviço, ele pediu conexão, relacionamento. Ele não pediu música, né? Então, eu não dependo da música para adorar a Deus. Até porque, geralmente, essas coisas externas, essas manifestações externas, elas podem acontecer dentro de mesmo numa situação onde o meu coração não esteja decidido a adorar a Deus, né? Então eu posso cantar uma música que supostamente é uma adoração a Deus com um coração totalmente desviado de Deus. Então eu não acredito que exista uma relação necessária, tipo assim, quando eu vou adorar a Deus, eu preciso fazer com música. Não, a adoração, ela quer dizer, quando você adora a Deus é quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Adoração diz Uhum. respeito à posição que Cristo tem no seu coração. E nenhuma música é capaz de declarar isso, entende? Eu posso cantar 1000 músicas que falem sobre isso, mas na verdade, se no meu coração isso não for real, essas músicas elas não são necessárias. Então, quando Deus pede adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, o que a gente precisa levar para Cristo em adoração é um coração que verdadeiramente reconhece quem Ele é. É um coração verdadeiramente conectado com o Espírito e conectado com a sua verdade. Sem isso, não existe adoração. Ó, a Pri já está aqui. Pri, um beijo para você. Ela complementou aqui. Adoração é um estilo de vida, exatamente. Aí aonde entra a música, então? Então a gente não precisa fazer música. Precisar não é uma palavra, mas a gente pode fazer. Dentro de quando você compreende o que é adoração, e aí você decide, olha, eu entendo que Deus é o primeiro na minha vida, e eu quero declarar isso. Obviamente com o meu coração. Quando eu declaro com o meu coração, eu estou adorando. Quando eu estou externalizando isso, essa convicção que eu tenho no meu coração, eu transformo em louvor. Então a música, ela nada mais é do que um louvor. O que é o louvor? O louvor é um elogio, né? Então você não... Quando Uhum. você fala louvor, a gente geralmente confunde o significado de louvor e adoração, né? Adoração Uhum. é isso. Uhum. Louvor é o elogio. Então eu vou louvar a Deus com a música que eu faço. Eu vou louvar a Deus com as palavras que eu falo. Então eu vou falar, Deus, eu amo você, você é maravilhoso. Não seria nada sem você na minha vida. Isso é o louvor, né? Quando a gente para elogiar a Deus, para de uma forma externa demonstrar o que Deus transformou de forma interna, né? Então, quando eu gosto de pensar sobre as nossas manifestações externas, e a arte é uma delas, né? Como, por exemplo, a música. A música é arte. Então, a música é uma manifestação artística, que é uma manifestação externa. Quando eu Uhum. decido manifestar isso, aí eu estou louvando a Deus, entendeu? Então, é Uhum. mais ou menos isso. O ideal é que as duas coisas andem conectadas, né? Que uma vida de louvor, ela, na verdade, represente um coração que reconhece verdadeiramente quem Deus é e que o adora em espírito e em verdade. Então, é basicamente isso. Só que aí você pensa assim, então, vamos supor que você não gosta de música. Pode acontecer, você não Uhum. gosta de música. Aí o cara pensa, então eu não vou participar do momento de adoração, por exemplo, né? Mas isso acontece, porque a gente define o momento de louvor dos cânticos como um momento de adoração. E aí É. a pessoa pensa assim, eu não faço música, então eu não tenho um momento para adorar a Deus. Isso não existe, né? Agora
Deus e, tipo assim, vivendo. Eu vivo adorando a Deus o tempo todo. Então, a música é só mais uma dessas manifestações externas. E, felizmente, é uma das que as pessoas gostam de fazer juntas. Então, ela acontece no momento que a congregação está junta. E isso é legal, né? Então, existe a comunhão de irmãos, a gente se reúne para louvar a Deus juntos. Então, a gente vai elogiar, a gente vai juntar todo mundo. E, nesse momento agora, a gente vai dizer para Deus o quanto Ele é bom. Como é que a gente vai fazer isso todo mundo junto? Vamos cantar junto. O melhor jeito para a gente poder elogiar Ele junto é cantando junto. Então, aquilo reúne o coração e o lábio de todas as pessoas que estão ali compartilhando aquele momento para louvar a Deus e para engrandecer aquilo que Ele é. Obviamente, se você olhar para uma congregação, muitos daqueles corações não querem dizer, na verdade, o que eles estão dizendo nas canções. Né? Então, às vezes é um louvor da boca para fora, mas o coração não está verdadeiramente em adoração. Deu para entender mais ou menos o conceito? Então, diante desse pensamento, a música ela é uma ferramenta, sim, que nos inspira, com toda certeza. Ela é uma ferramenta que, sim, tem importância na nossa vida espiritual, sim, porque ela é necessária. Se eu não ouvir música, eu não vou estar perto de... Se eu não ouvir música... religiosa, eu não vou estar perto de Deus, isso é uma mentira. Eu posso ter outras fontes de alimentação espiritual, de alimento espiritual, mas eu não gosto de música, eu não quero ver música. Não precisa. A música ela é mais uma ferramenta de comunicação do Evangelho. Então você tem a palavra de Deus, você tem os livros, você tem meditações, você tem vídeos, você tem filme, você tem clipe, você tem várias coisas que são... A própria vida de oração, né? Que são coisas que alimentam o nosso espírito das coisas que vêm do alto. E a música é uma delas, que é muito poderosa, né? Aí eu poderia abrir um parênteses e falar um pouquinho por que a música tem essa importância, que a gente dá toda essa importância. Porque ela é uma forma que conecta de uma maneira muito objetiva a nossa mente não só com a mensagem que está sendo passada, mas também com o sentimento, né? Sempre que a gente vai propor uma comunicação, eu sou o emissor e você é o receptor, né, da comunicação. Quanto mais elementos eu estabeleço de conexão com você, mais eu vou ter a certeza que você compreendeu a mensagem. Então, a música, ela já é um apelo que não é apenas... como é que é a palavra? Não é só um apelo racional. Eu não estou só lendo um texto para você. Eu utilizei um texto que foi embalado por uma poesia e que foi sentimentalizado por uma melodia. Então, olha quantas... Eu já estabeleci a conexão racional, eu já toquei no seu coração, porque aquela música mexeu com você de alguma forma e você reage fisicamente a isso. E eu também vejo de uma poesia, entendeu? Quando você vai para um videoclipe, aí você tem mais um elo estabelecido, né, nessa comunicação. Então você tem a música, você tem a poesia, aí você tem a imagem. Então, geralmente, quando a gente vê coisa em filme, a gente não esquece, porque tudo ali é construído para que aquela mensagem seja impregnada na comunicação que a pessoa que fez o filme teve a intenção que você recebesse, né? Então, o que eu acredito hoje como um cristão? Que eu tenho uma mensagem séria que precisa ser levada. Então, a música, ela não é necessária. Se uma pessoa não ouvir minha música, ela vai chegar a ter um relacionamento com Deus, tanto como se ela não tivesse ouvido. Mas eu posso, de uma forma consciente, carregar essa mensagem para que ela se torne mais atrativa para o meu receptor. E isso nada mais é do que um evangelismo, né? A gente adaptar, a gente embelezar, a gente empacotar o conteúdo que já é maravilhoso de uma forma que você, assim que o ver, queira receber e consumir aquilo ali, né? Então, a música ela nada mais é do que uma das ferramentas que Deus utiliza para comunicar as suas verdades. E acaba mexendo com todos os nossos sentidos, né? Sim, virou quase um podcast isso aqui, né, amigo? Tranquilo. Então a gente entende assim que a adoração ela é um macro, a gente pode
de várias formas, dia a dia, a cada momento, louvando a Deus, e a música, ela entra ali como uma dessas formas também. Exato, mas só resumindo de novo, porque é muito importante as pessoas entenderem. Adoração é reconhecimento de quem Deus é e reconhecimento de que Ele ocupa o primeiro lugar da minha vida. A gente adora Uhum. que ocupa o primeiro lugar da nossa vida. Então, se, por exemplo, eu tenho um problema sei lá, no meu relacionamento lá, na minha vida afetiva, e eu dou preferência a isso do que a obedecer às coisas que Deus quer. Então, na verdade, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Esse relacionamento está em primeiro lugar. Se eu sou de trabalho, eu não consigo lidar com um colega lá, eu sou extremamente agressivo e eu não perdoo, enfim, num determinado ponto, eu não estabeleço aquilo que são os princípios do reino para aquele relacionamento. Então, de alguma forma, eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, né? O pastor Thiago colocou aqui, né? Adoração. Gostei da... A música é uma batatinha. É tipo isso, né? Então, você reconhece com a sua vida. Então, como que você reconhece a Deus com a sua vida? Cara, eu cheguei no trânsito e aí o cara me xingou e eu fui lá e xinguei de volta e perdi as estribeiras. Nesse momento, quem falou mais alto? Deus em primeiro lugar ou a minha vontade de extravasar, né? Então, a gente nesse sentido, a gente tem altos e baixos, né? Tem momentos que realmente o nosso eu assume o primeiro lugar, o nosso eu assume o controle e a gente toma as rédeas da situação. Nesse momento, a gente não está adorando a Deus. A gente adora a Deus quando Ele está em primeiro lugar e quando Ele, a partir daquilo que Ele é, estabelece novas formas, né? Novos meios pelos quais a gente passa a viver. Entendi. E Pedro, cara, muito bom essa definição, também importante da gente entender. E entrando agora nesse contexto de música mesmo, porque, bom, pelo menos eu dentro da minha vivência, você deve vivenciar isso aí também, quando você sai com vocal livre ou solo mesmo, alguns preceitos que as pessoas colocam, né? E você tem uma história muito legal, você contou quando você veio aqui em Campo Grande, na Igreja Central, e teve ali um perguntas e respostas, Cara, que é a questão da melhor... Oi? aquele dia foi muito especial, aliás. Nossa, eu gostei muito daquele dia. Era só um parênteses, desculpa, pode continuar. Foi bacana, cara. Foi. Não, e eu aprendi muito naquele dia. E assim, fiz uma pergunta para você, também fizeram outra pergunta acerca da percussão, né? Eu não quero entrar em pontos assim específicos, mas será que existe uma forma mais correta? Eu também fiz uma pergunta para você falando que eu vejo várias denominações, o pessoal adorando, cantando, e o pessoal pula, e o pessoal dança, e o pessoal. E aqui a gente volta para uma realidade adventista. O adventista canta assim. E às vezes levanta a mão quando é a música Toca em Minhas Mãos. E também essa questão da percussão que causa várias igrejas por qual eu já passei. Cara, existe uma forma certa de fazer música? Existe uma forma certa de fazer esse momento de louvor? Será que a gente está indo para o caminho errado? Como é que você vê isso, cara? Olha, você tá abusando da polêmica hoje, hein, amigo? Ah. Polêmico. Vamos lá. Não, a primeira nem foi polêmica. A primeira foi só uma pergunta para estabelecer conceitos, né? E aí agora você Isso. trouxe... Vamos lá, pergunta extensa. Como responder isso? Primeira coisa, primeiro ponto que eu acho que é muito importante ser compreendido antes de entrar numa conversa dessa. Uhum. É muito necessário que haja respeito para com as diferenças e para com as diferentes visões em relação ao tema. Então, assim, se você vai conversar com uma pessoa que não respeita o que o outro pensa, é melhor você já nem conversar, porque acho que não vai... Vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e a gente não vai nunca chegar no mesmo ponto, né? Então, o primeiro ponto que eu acredito que é muito necessário quando a gente trabalha com música é o respeito.
ter respeito pela visão do outro. E quando a gente faz música numa congregação onde existem pessoas com diferentes mentalidades, diferentes culturas, diferentes situações às quais elas foram expostas culturalmente, então eu preciso conseguir, primeiro de tudo, estabelecer o respeito. E o respeito tem que ser para os dois lados, né? Então, vamos dizer que o conflito de música ele é muito mais um conflito de gerações do que um conflito de música, estética musical, né? Então, o que que é? É a pessoa que não gosta do negócio moderno porque cresceu na época dele ouvindo música clássica. Eu vou dar uns exemplos bem estereotipados, mas é só para a gente poder dar Pode dar. Então, a senhorinha da igreja cresceu ouvindo música clássica. E aquilo é o que ela tem por referencial de estética musical, é o que ela conhece. Tem muitas coisas que a gente acha estranho quando se trata de estética artística, porque a gente nunca lidou, a gente não conhece. Então aquilo de alguma forma agride a gente, né? Então a senhorinha lá, quando ela ouve uma música eletrônica, para ela é uma agressão não necessariamente espiritual, mas ela traduz como uma coisa espiritual. Então ela não gosta de a coisa do eletrônico, então ela transfere aquilo, tipo assim, isso aqui não é certo, porque gera nela um estranhamento, né? E aí do outro lado você tem o fulaninho que curte a música eletrônica e aquilo é uma coisa que alegra o coração dele, que faz o coração dele pulsar, e ele ama trazer isso também para a experiência dele de louvor, né? Então ele tem uma vida que é rendida a Cristo. E quando ele faz música, o que ele reproduz é o eletrônico, porque ele cresceu ouvindo música eletrônica, ele vive numa outra geração. E aí o que acontece? Quando essas duas gerações entram em conflito, o que geralmente tende a acontecer é nem o fulaninho do eletrônico entender a senhora do clássico, tá. E nem a senhora do clássico entendeu o menino do eletrônico. Então, antes da gente discutir conceitos do que é certo e do que é errado, a gente precisa entender que o respeito ele é necessário. E ele não é necessário, ele é obrigatório, né? Porque um dos... Tipo assim, né? O que eu entendo, e eu posso até ter uma compreensão errada, isso é a minha visão sobre isso. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu não encontro um lugar onde ele menciona um estilo musical que deva ser seguido. Mas eu sim encontro um direcionamento que eu devo sim respeitar as pessoas, que eu devo ter amor ao próximo, que eu devo olhar elas com compaixão. Então, se eu não tenho respeito e acho que o cara que está usando bateria está pecando, eu já estou completamente errado, né? Sem moral nenhuma espiritual para falar nada. Então, assim, é muito importante que as gerações tenham respeito. E a falta de respeito geralmente não vem só das gerações mais velhas. Eu vejo muita falta de respeito acontecer das gerações mais novas, né? Olha. Isso é um perigo também, porque, tipo assim, às vezes as gerações mais novas querem fazer engolir as outras gerações do que elas gostam. E a gente não precisa. No ambiente compartilhado, onde eu tenho a senhorinha do clássico e eu tenho o menininho do eletrônico, porque a gente precisa encontrar um denominador comum, entendeu? No respeito. Então, de repente, assim, enquanto não está tudo certinho, a gente vai colocando músicas que conversem com os dois. É importante, quando a gente está na igreja, a gente cantar coisa que lide com os dois. Uma coisa que eu sempre faço com o vocal livre, por exemplo, quando a gente vai cantar em igrejas, e a gente canta geralmente no culto sábado de manhã e depois no culto jovem à tarde. Boa parte das pessoas que vai assistir o culto jovem já sabe quem é o livre e vai assistir porque quer ouvir aquela música. Mas sábado de manhã é o dia que toda a igreja vai lá congregar, né? E as pessoas às vezes nem sabem que o vocal livre vai estar lá. Então eu vou fazer elas engolirem o que o vocal livre é, sendo que de repente para elas é desconfortável. Não, então o que eu faço? Existe a gente pensa de uma forma equilibrada para aquele repertório que vai ter outro tipo de público que não necessariamente gostaria de ouvir o vocal livre. Então eles vão ouvir uma coisa que é mais comum para eles, né? Então esse tipo de respeito existir. Aí, voltando agora, partindo desse princípio do respeito, indo para o esquema da percussão. Cara, a gente não vai chegar num denominador comum. Sabe por quê? Quando a nossa geração envelhecer, eu não sei como é que vão estar os adolescentes. De repente, eles vão estar ouvindo alguém
esfregando uma caixinha de fósforo e aquilo vai ser a música do momento e eles vão fazer um em cima com sons bizarros. Eu não sei o que vai acontecer, mas muito provavelmente eu não vou me conectar com essa música. Muito provavelmente eu vou olhar do lado de cá, que agora eu vou estar do lado de lá, e vou pensar assim, essa música não tem nada a ver, isso não me edifica. Só que eu vou estar exatamente no mesmo lugar que eu já estive agora, né? Então, o que a gente precisa entender? Não vai haver consenso. As gerações vão continuar passando. A estética e a linguagem musical e artística vai continuar em constante mutação. Por exemplo, eu já não ouço a música que os adolescentes ouvem, né? Eu já acho estranha. Eu ouço alguns artistas que essa geração está ouvindo, eu fico tipo, cara, que coisa estranha. Então, assim, eu não preciso gostar de tudo, o que eu preciso é respeitar. Então, sobre percussão, sobre bateria, sobre as coisas, a gente precisa ter equilíbrio para usar nos momentos que a gente acha que é importante usar. E também discernimento, para o momento que você fala assim, cara, isso aqui vai mais agredir do que agregar, então a gente pode tirar e fazer de uma outra forma. Né? Sempre também a compreensão do outro lado. Né? Então, eu falo assim, eu tive numa igreja que eu lembro que eles misturavam muito o esquema do louvor, que era muito legal. Que era, já vai. Tá falando que eu tenho uma outra live para entrar aqui, rapidinho. É que Fica tranquilo. Essa pergunta. Tipo assim, eles faziam os hinos de louvor do Inário com uma roupagem mais nova, né? E aí eles misturavam bastante Inário com outras coisas de louvor, mas assim, numa linguagem que era assim facilmente assimilada por boa parte da congregação. Isso é sabedoria. Isso é você usar o recurso que você precisa usar da forma certa, porque no fim das contas, se você precisa comunicar uma mensagem e você tem um ambiente diversificado, você tem que tentar achar o mais comum para todos ali. Então você não pode só fazer a música clássica, porque senão a pessoa de cabeça branca vai dar na sua cabeça. Você não pode fazer isso. Você precisa entender que tem pessoas adolescentes, que tem crianças, que tem pessoas com outras vivências. Então você precisa de alguma forma tentar atender a todas. E sempre uma coisa que eu acho que falta muito nas nossas igrejas é esse tipo de papo aberto, cara. A gente não fala sobre isso. Então, assim, quando tem... o que a gente faz? Quem grita mais alto? Os velhos ou os adolescentes? Os velhos gritam alto. E eles têm um pouquinho mais de maturidade para controlar. Então, vamos fazer do jeito que eles querem. E isso não é equilibrado, cara. A mensagem do evangelho é para todos. Então, se eu tenho um ambiente de igreja que eu não penso de forma ampla em todos os públicos que eu estou atendendo, eu tô cometendo um equívoco. Então, se a gente começasse pelo diálogo, sabe? Faz um momento, né? Não precisa chamar a igreja toda, mas chama aquele grupo de pessoas que pensam de jeito diferente, coloca elas em contato com esse outro grupo que também pensa de uma forma diferente delas e vai estabelecendo conexões entre elas. A comunidade é justamente para isso, né? A comunidade é justamente para isso. Infelizmente, a gente faz pouco uso. Se de repente os líderes chegassem lá na frente e falassem, gente, olha, o que é mais fácil, né? Eu vou falar uma coisa aqui bem... Não sei se deveria falar, mas o que é mais fácil? É a gente estabelecer uma linha que controla tudo e a todos ou a gente dialogar até chegar num consenso? O fácil é a gente estabelecer, ó, daqui não passa porque a gente não quer entrar nessa discussão. Só que boa parte dessas linhas que são estabelecidas, elas não têm base bíblica. E aí a gente entra num erro grande, porque você determina instrumento tal, não pode usar. Não existe esse tipo de determinação com base bíblica. Então, só porque você não quer discutir sobre música, você não pode criar esse tipo de determinações que não são bíblicas e vão confundir as pessoas e vão fazer as novas gerações se sentirem extremamente excluídas da liturgia de uma igreja. Entende o perigo? Esse assunto ele é muito... Eu poderia falar sobre isso até amanhã. Chega, eu vou cantar porque eu preciso ir para uma outra live. Manda bala, Pedro. Deixa eu pensar aqui no que eu vou cantar, depois desse discurso. Eu não tô vendo os comentários aqui. Eu não vou nem ler, porque tanta coisa... Esse assunto é muito polêmico. Né? Polêmico. Vai ter que ser... E tem que ser dito, né, cara? Tem jeito. O Renan tá dizendo aqui, existe base bíblica assim. Renan,
Depois, se você quiser me chamar no inbox, a gente conversa, que eu quero saber seu pensamento também sobre isso, tá bom? Então, o que eu falei que não tem base bíblica, Renan, é o estilo musical. Então, tipo assim, eu não vi um texto bíblico que determinasse, por exemplo, o rock pode, o samba não, por exemplo, né? Então, se você tiver, por favor, me manda, querido. Eu quero que a gente, de repente, cresça junto, tá bom? Maravilha. Só respondendo aqui o Renan, que colocou que, na verdade, existe base bíblica para os estilos musicais. Posso estar enganado, né? A gente sempre tá aprendendo. Eu não consigo... Sempre aprendendo. Vamos lá. Eu vou cantar uma música nova. Ela já respondeu aí. Tudo certo. Só uma coisa muito importante. Não vou terminar sem falar isso. É muito importante a gente ter diálogo, cara. Ninguém tem 100% da razão o tempo todo. Então é muito importante isso que aconteceu aqui. Olha, na verdade eu vejo assim, a gente estabelecer um diálogo sadio, isso também falta, né? A gente geralmente se polariza facilmente. Eu penso assim, você pensa assim, eu gosto de azul, você gosta de vermelho, eu sou de esquerda, você de direita, e a gente começa a brigar. E não existe diálogo, a gente está perdendo essa habilidade. Isso é muito importante, né? E vem levando para o lado pessoal e deixa as coisas importantes de lado. Então vai que tudo que eu falei não tem base nenhuma e o Renan agora vai me ensinar. Eu quero estar aberto para ouvir, para a gente crescer. Exatamente. Nada de novo na televisão, de novo ele se matando em nome da razão. Com armas apontadas, disfarçadas de bondade, alimento para o ego é tudo vaidade. Aqui no meio dessa confusão, nega bem alto a bandeira da revolução. Se atropelam baseados em próprias verdades, levam todos para a abismo enquanto eu sigo vivendo. Não pelo que vejo, mas pelo reino guardado no peito de todo que crê que o governo está nas mãos de um Deus soberano. Em nome de quem pedimos teu reino venha, tua vontade se manifeste em nós e através de nós todos os dias. Seja a tua glória manifesta em nós através de nós, Jesus. Não é desculpa para alienação, não é discurso de espera ou acomodação. A nossa crise sobre a ver outra realidade é, na verdade, consciência para a claridade. Eu canto sobre o reino que virá, que hoje mesmo já entre nós está. Manifestado quando a paz, o amor e a bondade determinam novas leis segundo as quais eu sigo vivendo. Não pelo que vejo, mas pelo reino guardado no peito de todo que crê que o governo está nas mãos de um Deus soberano. No nome de quem pedimos teu reino venha, tua vontade se manifesta. De nós todos os dias, seja a tua glória manifesta em nós, através de nós, teu reino venha, tua vontade, todos os dias seja a tua glória, todos os dias manifesta em nós a tua glória, teu reino em nós, através de nós, Jesus. Oh,
Amém. Pedro, muito obrigado. A gente tem que fazer mais uma live dessa. Já vou te liberar aí para sua próxima live. Valeu, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe seu ministério, cara. E, ó, amém, amém. continue compondo e tocando os corações, tá? Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Valeu, pessoal. Boa tarde. Vou entrar correndo aqui numa outra agora. Valeu. Maravilha. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até o final. A gente pôde aprender várias lições. Não existe certo e errado, existe o respeito. A adoração é um macro, a música ela entra ali dentro de um pedaço desse macro como uma das principais formas de adoração que enche aí, os nossos sentidos, mexe com todos os nossos sentidos. Muito obrigado. Essa live vai ficar salva aqui nesse perfil dos Jovens do Jaci. Sempre tem conteúdo bom aqui e relevante para vocês, tá? Um grande abraço, um bom sábado para todos que estão acompanhando a gente.